Saudações, alunos das escolas cívico-militares do Estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo para os alunos de 7º ano. Aula essa em que vamos fazer uma retomada abordando hinos e símbolos e a organização e hierarquia militar. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? É justamente revisar os principais símbolos aí que representam o Estado do Paraná e compreender também como está organizado o Exército Brasileiro, essa que é uma das 3 forças armadas que serve na proteção do Brasil. Então, a problematização que eu trago aqui para vocês. Ao longo da história, o Paraná já possuiu diversas bandeiras. Por que ocorre a mudança desse importante símbolo estadual? E eu trago aqui para vocês um modelo de bandeira que nós tivemos, em que ele já representa as cores branca e verde para o Estado, mas no seu centro traz a frase da bandeira nacional, ordem e progresso. Daí nós temos um segundo modelo de bandeira em que a faixa branca ela é curva, ela não é reta, e já traz aí no centro o Cruzeiro do Sul e a escrita Paraná. Então, o modelo atual da bandeira, em que você tem a faixa branca com linhas retas, o Cruzeiro do Sul e a escrita de Paraná. Por que ocorreram essas diversas mudanças aí nesse importante símbolo do Paraná? Bom, eu trago aqui para vocês a pesquisa. A bandeira do Estado do Paraná foi adotada pelo Decreto Estadual número 8, do dia 9 de janeiro de 1892, e passou por modificações em março de 1947. E novamente passou por modificações em setembro de 1990. A atual bandeira é estabelecida pelo Decreto-Lei de número 2457, de 31 de março de 1947. Essas mudanças ocorrem porque os símbolos representam um momento histórico e, portanto, podem ser alterados de sua estética e de seu simbolismo com o contexto da época. Então veja, como o símbolo ele é um fato histórico, ele existe num momento histórico, ele pode ser alterado. Caso o povo não se sinta mais identificado por aquele símbolo, por aquele brasão ou por aquelas cores, eles podem fazer o processo de alteração da lei que estabelece o hino. Então, assim, trocando um símbolo para um símbolo que agora dê ao povo esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de comunidade. Isso já ocorreu com vários estados brasileiros. Tá? Já aconteceu com países, inclusive, assim como também pode acontecer com outras instituições que carregam símbolos. Vamos dar um exemplo, alguns times de futebol já alteraram suas bandeiras, já alteraram os seus hinos, já alteraram suas camisas. Tá? Isso aí justamente explorando aí o sentimento de união das pessoas. E nós temos aí, entre os importantes símbolos do Paraná, o brasão do Paraná. Esse símbolo traz um lavrador cultivando o solo, indicando aí as origens agrícolas do estado e também a força de trabalho dos paranaenses. O escudo vermelho é a demonstração do solo fértil, como a gente pode ver nessa imagem menor do governo do estado do Paraná, justamente fazendo uma referência aí à agricultura no norte do Paraná, terreno esse que é rico na chamada terra roxa, que na verdade é vermelha. Tá? O escudo vermelho, então, é a demonstração do solo fértil. Os 3 picos representam a grandeza estadual. As representações do sol e do céu azul indicam a capacidade do Estado de se reinventar e a sua clareza. Esse símbolo aí, como a gente pode observar aqui, ele foi desenhado originalmente por Alfredo Andersen, que é justamente o pai da pintura brasileira. Esse que pintou em Morretes, depois se mudou para a região aqui de Curitiba. Esse é o símbolo original. Hoje, o governo do Paraná ele usa o símbolo de um desenho mais simplificado, justamente para facilitar aí a sua projeção. Outro dos grandes símbolos que nós temos é o hino do Paraná. O hino do Paraná é um dos símbolos do Estado. Tem como autores Domingos Nascimento, que compôs a letra, e Bento Mussurunga, que foi responsável pela melodia, pela música. O hino foi oficializado pelo Decreto-Lei Estadual número 2457, de 31 de março de 1947. Então, a partir desse Decreto-Lei, que ele passou a ser o símbolo oficial do Estado do Paraná. E caso você queira ouvir esse hino, basta aproximar seu celular desse QR Code, e você será levado para uma página do YouTube, onde está o hino nacional, hino estadual do Paraná. Outros grandes símbolos aí que nós temos é o sinete, é o selo do estado do Paraná,
que ele foi estabelecido pela Lei Complementar número 52 de 1990 e que dispõe no artigo 25 que o sinete estadual será usado para autenticar os atos de governo. Os atos de governo, como diplomas, como certificados expedidos pelos órgãos oficiais. Então é o carimbo oficial do governo. É através desse selo que você reconhece se um documento realmente foi emitido por algum órgão do estado do Paraná ou se ele pode ser uma falsificação, sendo aí muito importante, né, para justamente autenticar documentos oficiais. Mas vamos aqui para a nossa primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês: qual a função social dos símbolos estaduais? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, estudantes, conseguiram pensar? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, então o que eu trago aqui para vocês é uma sugestão de resposta. O seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas precisa apresentar alguns elementos para que a gente possa aí conferir se está correto. Eu perguntei para vocês, qual a função social dos símbolos estaduais? E aqui está a minha sugestão de resposta. Sua função é criar um sentimento de identidade e união entre os habitantes deste estado, sendo utilizado em documentos e cerimônias oficiais, além de diversos eventos desportivos. Então, essa é muito importante, é a identidade do povo. Então, justamente você criar um sentimento de comunidade, de identidade entre um paranaense e outro, entre seus pares, seus iguais. E vamos falar aí também de organização e hierarquia militar. Mais especificamente, vamos falar do Exército Brasileiro. As Forças Armadas Brasileiras contabilizam um total aproximado de 400 mil membros uniformizados e armados. Tá. Então veja, ela é a força armada, as três forças armadas, ela é a força armada mais numerosa de todas elas, tem a maior quantidade de efetivo. E isso é importante tendo em vista o tamanho do espaço geográfico brasileiro, do território brasileiro. Tá. Para sua organização interna é fundamental o respeito às hierarquias e às ordens de comando dos oficiais de maior patente para os de menor. Lembrando que, em se tratando de Forças Armadas, a natureza da sua função, que é a proteção, a defesa, exige uma liderança competente, compromissada e hierarquizada.
E aí que você vai estabelecendo as diferenças entre os tipos de oficiais. Justamente vai pela sua competência, o tempo de serviço, os cursos que fizeram. Porque numa ação de emergência, em uma ação que possa ser necessária o Exército, não pode ter tempo para ficar discutindo, a situação pode ser emergencial, então o comando tem que ser claro, direto e tem que ser obedecido. Isso aí então que é a disciplina militar, estabelecida aí por sua hierarquia. Então o oficial de maior competência tem sim que dar a ordem e ser obedecido. Então, nós temos dentro da organização do Exército Brasileiro, a primeira coisa que a gente pensa é a infantaria propriamente. E qual é a função, então? Dentro da organização dos recursos humanos do Exército Brasileiro, podemos dividir sua administração entre servidores de armas, servidores de quadros e servidores de serviços, cada um com sua própria organização. A infantaria aí, ela serve como servidores de armas, são aqueles que vão efetivamente ocupar um território ou defender um território se usando da força. Tá? Então, deve-se ter os servidores de quadro, que prestam aí a assistência logística, e também temos os servidores de serviço, que prestam aí assistência humana, por exemplo, médicos, enfermeiros, justamente para auxiliar aí o Exército Brasileiro. E também o Exército também é responsável por ter uma defesa de armamentos pesados. Esses armamentos aí, os chamados hardwares, que é justamente a cavalaria, que a gente pensa em tanques de guerra, e nós temos dois tipos de cavalaria, que é a cavalaria blindada, como apresentada aqui, que é justamente esse tipo de tanque que se move por uma esteira de lagartas, e nós temos daí a cavalaria leve, que daí é o transporte através de pneus, então os veículos mais leves. Dentro da cavalaria, qual é a função dela? Ela reconhece e proporciona segurança às demais formações de combate e também combate por seus próprios meios. Então, ela serve para dar essa segurança à infantaria, para prestar essa assistência à infantaria, mas ela também combate com seus próprios meios no caso de uma batalha, por exemplo, com outras cavalarias. Ela também fica diretamente envolvida. E nós temos as armas de apoio ao combate, que são armas de artilharia, principalmente, que devem oferecer apoio de fogo e defesa antiaérea. E também nós temos aí os corpos de engenharia e de comunicação. O corpo de engenharia, ele serve justamente para criar a estrutura necessária para a ação do Exército, como, por exemplo, reconstruir pontes, limpar estradas, e você tem aí também o grupo de comunicação, que serve aí justamente, como o nome já diz, para a distribuição de informações, as ordens que vêm de comandantes superiores para inferiores, através de rádios, telefones, celulares, então, e computadores. Isso também é muito importante aí para a organização do Exército Brasileiro, estabelecer uma boa comunicação para justamente você ter uma maior facilidade de ação, maior clareza disso. Então, vamos aqui para a segunda atividade da aula de hoje, em que eu pergunto: o Exército Brasileiro, responsável pela proteção do solo nacional, encontra-se dividido entre infantaria, cavalaria e armas de apoio. Qual é a função de cada uma delas? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu trago aqui minha sugestão de resposta. Qual a função de cada uma dessas organizações do Exército Brasileiro? A infantaria, a cavalaria e as armas de apoio. Minha sugestão de resposta está aqui. A infantaria são os soldados a pé e eles são responsáveis por ocupar um território efetivamente. A cavalaria envolve veículos pesados e presta auxílio de combate, além de combater com seus próprios meios. E já as armas de apoio procuram oferecer auxílio de fogo, tanto aí o suporte antiaéreo como um auxílio para atacar algum território à distância, além da engenharia necessária para cuidar das comunicações aqui também. Então nós temos todas as atribuições dentro do Exército Brasileiro, bastante importante. E vamos falar aqui também da Polícia Militar do Estado do Paraná, que tem aqui seu próprio brasão. Tá? Lembrando vocês, pessoal, é necessária a constante fiscalização e vigilância da sociedade, a fim de inibir práticas de pessoas de má índole, que cometem crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, desvio de recursos públicos, entre outros, garantindo dessa forma o convívio harmonioso da sociedade, o respeito à vida, à propriedade e o respeito às leis. Por isso nós estabelecemos uma polícia militar. Essa polícia militar, ela tem a função da fiscalização ostensiva, isso é constante do Estado do Paraná. Então ela que faz a patrulha constante. E ela tem umas características muito próximas do Exército Brasileiro, tendo em vista que ela é uma força armada também, ela é uma força uniformizada e ela é uma força hierarquizada também. Por conta disso, ela é considerada uma força auxiliar do Exército Brasileiro, sendo que quando solicitado por o Exército, a Polícia Militar deve ceder seus homens que forem convocados aí pelo Exército Brasileiro. Então ela tem essa característica, essa semelhança com o Exército. Tá? Então a Força Auxiliar do Exército Brasileiro, a PM, é responsável aí pelo policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Ela responde à Secretaria de Segurança Pública e ao governador do Estado do Paraná. Então, em última instância, ao contrário do Exército Brasileiro, a Polícia Militar, em última instância, ela obedece ao governador, ao Estado do Paraná. Já o Exército Brasileiro é uma instituição federal, ela corresponde à União e à Presidência da República. A Polícia Militar do Paraná é organizada de forma semelhante ao Exército, então, sendo uma força armada, uniformizada e hierarquizada. Junto aí nós também temos o Corpo de Bombeiros do Paraná, que também faz parte aí da Polícia Militar. Então é um comando intermediário da PM e também Força Auxiliar do Exército. O Corpo de Bombeiros tem como missão de defesa civil, prevenção e combate a incêndios. Também opera missões de buscas, salvamentos e socorro público, como a gente consegue verificar nessa imagem de treinamento, em que os soldados do Corpo de Bombeiro estão fazendo um rapel para chegar até um território aí mais complicado. Então, isso aí faz parte do treinamento deles. Tá? Então, vamos para mais uma atividade da nossa aulinha aqui de hoje, em que eu pergunto, em que sentido a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Paraná se assemelham ao Exército Brasileiro? Vocês vão ter um tempo aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, em que sentido a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná se assemelham ao Exército Brasileiro? Minha sugestão de resposta está aqui. Essas duas instituições se assemelham ao Exército por serem forças armadas, serem forças uniformizadas e dirigidas por um código de hierarquia militar. Por isso, apesar de responderem ao Estado do Paraná, são forças auxiliares do Exército Brasileiro, podendo assim ser convocadas pelo Exército em casos específicos. Então, pessoal, depois disso, agradeço a todos por mais essa aula e até a próxima.